Olá, eu sou Débora Freitas e vou mediar uma conversa sobre o Porto Maravilha, que é o principal projeto de revitalização urbana do Rio de Janeiro. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. A Operação Urbana Consorciada do Porto Maravilha foi criada em 2009 para recuperar o que até então era uma área degradada, a região portuária do Rio de Janeiro. Estamos falando de 5 milhões de metros quadrados, numa cidade de quase 7 milhões de habitantes, e para saber mais sobre o contexto histórico da região, o que já foi feito, quais são os desafios e perspectivas do Porto Maravilha, trouxemos aqui alguns convidados, eu vou apresentá-los. Gustavo Guerrante é presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto do Rio de Janeiro, que é a gestora da Prefeitura na operação. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, Débora. Obrigado pelo convite. É um prazer participar desse debate. Também está conosco Maurício Hora, que é fotógrafo, nascido no Morro da Providência, a primeira favela brasileira, localizada na região portuária do Rio de Janeiro. Maurício, que também é um dos fundadores do Centro Cultural Casa Amarela. Muito prazer ter você aqui com a gente, Maurício. Prazer, Roberto. Prazer. Bom estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Simas, que legal estar contigo. Te admiro muito, respeito muito o teu trabalho. Estamos aí. Então já vou aproveitar para apresentar aqui o Luiz Antônio Simas, que é professor, compositor, historiador, mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Obrigado, Débora, valeu. É um prazer estar aqui com vocês, com o Maurício, que não só conhece a história da região, como tem a vivência também da história da região. E é um prazer aí a gente conversar um pouquinho sobre essa história, essa parte tão fascinante e importante do Rio de Janeiro. Temos muito a aprender com vocês aqui hoje. E mais um convidado, o Roberto Miranda de Lima, que é CEO da Autônomo Investimentos, é uma das empresas que tem levado projetos para a região portuária do Rio de Janeiro, e um desses projetos trata da requalificação do Moinho Fluminense, que é um prédio histórico localizado na região do Porto. Seja bem-vindo, Roberto. Boa tarde a todos. Obrigado. Espero que a conversa ajude a gente a entender mais aquela região que é tão rica no Rio de Janeiro. Com certeza. Eu queria começar, então, o nosso bate-papo, aqui a nossa conversa, com o Gustavo. Gustavo, esse projeto é tido como uma das principais parcerias público-privadas, se não a principal em andamento hoje no Brasil. Eu tenho um dado aqui da Prefeitura do Rio, que diz que quase 88% das obras já foram executadas. A gente está falando aqui da construção de túneis, da orla, instalação de equipamentos culturais, implementação do VLT, entre outras coisas. Fala um pouco para a gente desse processo de transformação da região, Gustavo. Legal, Débora. Quando a gente fala, né, nesse percentual, evidentemente, que a gente tem que considerar aí que os maiores investimentos aí foram, de fato, né, a criação da Orla Conde, né, que culminou com o emblema, vamos dizer assim, dessa intervenção, que foi a demolição da perimetral, né, e a construção do túnel Marcelo Alencar em substituição àquela via que existia, né? Então, assim, a boa parte
peso de construção realmente já foi realizado, a Orla Conde está lá bem estabelecido, o túnel idem, e aí ainda faltam, evidentemente, esses 13% e algumas obras de infraestrutura. O que a gente observa aqui, né, Débora? Eu acho que é importante resgatar um pouquinho que antes dessa iniciativa, né, de fazer isso via uma PPP, algumas iniciativas já tinham acontecido, né, por parte do município do Rio para tentar, vamos dizer assim, recuperar uma área que faz todo sentido, ou revitalizar, né, uma área que faz todo sentido pelo fato de estar colada ao centro da cidade. Isso acabou acontecendo de forma muito pontual e em alguns espasmos, né, vamos dizer assim, em que uma iniciativa isolada acontecia e acabava atraindo pontualmente um pequeno ou um grande investidor, mas que ia para um empreendimento somente e ficava ali, né, numa região que continuava com a perimetral, que continuava um pouco carecendo de outros serviços, né, de outras revitalizações, vamos dizer assim. A PPP foi o primeiro instrumento, né, que permitiu que esse conjunto de intervenções acontecesse em um curto espaço de tempo, né, e uma revitalização de fato acontecesse para que houvesse atração do investidor ou então de pessoas para habitar e trabalhar na região e realmente ocupar uma região colada ao centro que em qualquer lugar do mundo tem muito valor, principalmente quando a gente está falando de uma grande cidade como o Rio de Janeiro. Então, a PPP ela foi um instrumento, outros instrumentos foram estudados na época, na ocasião, mas de fato a PPP foi que trouxe a maior robustez jurídica e organizacional para que isso pudesse acontecer. Desde então, evidentemente, algumas crises, né? Sofremos algumas crises nesse caminho. A gente teve um processo aí desde 2015 para cá um pouco conturbado, né? Com impeachment, com crise econômica, que atrapalharam. Tem uma crise política, né, no Rio de Janeiro, que isso não é novidade para ninguém, que atrapalharam o desenvolvimento na velocidade que se esperava. Ainda assim, né, em termos de intervenção, o que foi feito, recuperação de alguns sítios, nesse curto espaço de tempo, eu acredito que é muito raro de se ver um projeto desse. Durante muito tempo foi a maior PPP do Brasil, de fato. Hoje a gente tem aí, em termos de valores, algumas que beiram esse valor, mas em termos de porte, sem dúvida, foi a maior do Brasil durante bastante tempo. Acho importante a gente ter uma ideia do contexto histórico dessa região para o Rio de Janeiro, por isso vou pedir a ajuda do Simas aqui, porque é uma região que também ficou conhecida como Pequena África. Conta para a gente, Simas, como é que essa cultura afro-carioca se desenvolveu nessa região, na região portuária do Rio de Janeiro? Bom, eu acho fundamental, né, a gente jogar isso para uma dimensão histórica. Essa dimensão não pode ser perdida, e eu queria voltar um pouquinho lá para o século XIX, porque o Rio de Janeiro é uma cidade portuária, e eu acho que é fundamental entender também que o Rio de Janeiro é uma cidade profundamente marcada pela diáspora. A gente não está falando de qualquer cidade, né? A gente está falando da cidade que sofreu talvez o impacto mais forte da escravização de milhares de africanas e africanos e de todas as consequências disso tudo para seus descendentes, né? E eu acho importante lembrar que nós estamos falando de uma região em que a maioria dessas pessoas adentram o Rio de Janeiro, sobretudo numa perspectiva do tráfico negreiro que vinha da costa centro-africana, né, do Congo, de Angola e tal. Mas o fundamental lembrar é que a gente pode trabalhar até com uma perspectiva conceitual, que me parece muito instigante, a respeito do que seria uma cultura de diáspora. Porque a diáspora, qualquer diáspora, ela fundamentalmente é um fenômeno que desarticula. A diáspora fragmenta, a diáspora sequestra a história da pessoa, a diáspora quebra laço de identidade, a diáspora rompe com a ideia de comunidade. A diáspora, então, é essa experiência de violência física e simbólica.
Mas se toda diáspora traz esse componente de desagregação, de violência, de horror, toda cultura de diáspora reconstrói tudo isso que foi dilacerado. Então, as culturas de diáspora, elas são profundamente marcadas pela ideia de reconstrução de sentido comunitário da vida. Então, quando a gente pensa naquela região da zona portuária, quando a gente fala de uma região fundamental para a história da cidade do Rio de Janeiro, nós estamos falando de uma região que tem a sua cultura muito vinculada aos saberes e às construções incessantes dos povos que chegaram aqui em virtude da diáspora negreira. Então, a gente pega a zona portuária e toda a cultura da zona portuária, que envolve, por exemplo, o samba, que envolve, por exemplo, os candomblés, que envolve, por exemplo, os zungus, as antigas casas onde as pessoas se alimentavam, comiam angu, conversavam, né? Toda a região que o Heitor dos Prazeres chamava de África em miniatura, que o Roberto Moura, que escreveu um livro sobre a Tia Seata, chamava de Pequena África, né, baseado no Heitor dos Prazeres, e que o Lima Barreto chamou de Aringa Africana. E Aringa, para os quimbundos, né, da região de Angola, é uma área fortificada. O Lima Barreto chamava essa região de Aringa Africana. Aringa, né, como os quimbundos ali do Congo de Angola costumavam dizer, é uma área fortificada, uma área de defesa. Então, de certa forma, a ideia do Lima era pensar a zona portuária como uma área de defesa de um Rio de Janeiro profundamente marcado pelos elementos civilizatórios africanos, né? Então, se a gente imagina a culinária do Rio de Janeiro, se a gente imagina as sonoridades do samba do Rio de Janeiro, se a gente imagina a relação do povo do Rio de Janeiro com as espiritualidades as mais diversas, né? Se a gente imagina a relação do Rio de Janeiro com o carnaval, com a cultura de festa, com a cultura de rua da cidade, tudo isso na zona portuária é profundamente marcado pela experiência dos descendentes das mulheres e dos homens que vieram para cá como escravizados e escravizadas. Então, me parece fundamental que a gente imagine isso. Nós estamos falando de um moinho fluminense que tem uma história que remonta aos últimos anos da monarquia, né? E a transição para a República. Então, o Moinho Fluminense, aquela região do Moinho Fluminense, vivenciou momentos muito intensos da história do final da monarquia e do início da República. As repercussões da abolição da escravatura, da proclamação da República, da revolta da Armada de 1893, nas águas da Baía da Guanabara contra o governo do Marechal Floriano Peixoto, da revolta da vacina de 1904, num contexto em que a prefeitura do Pereira Passos iniciou um projeto de remodelação urbana que ficou conhecido como Bota Abaixo, porque mais de 600 cortiços e hospedarias, onde vivia uma população de baixa renda, né, foram derrubados, e essa população, no fim das contas, teve que dar nó em pingo d'água e se virar para reconstruir os seus modos de vida na cidade. Por isso, eu acho muito importante até a conversa que a gente está tendo e a proposta, né, que essa conversa talvez tenha de se pensar a história do Rio de Janeiro e a região do Moinho Fluminense, porque aquela região é uma região que traz um componente simbólico que é muito forte para a história da nossa cidade. Nós temos que lembrar, fundamentalmente, que nós somos uma cidade oficialmente fundada para expulsar franceses, quando em 1565, né, Estácio de Sá funda a cidade do Rio de Janeiro, porque os franceses de Villers-Gagnon tinham fundado a França Antártica. É importante que a gente lembre que, num certo momento, sobretudo nas primeiras décadas da República, essa cidade do Rio de Janeiro quis ser francesa. Nas reformas do Pereira Passos falava-se muito no estilo Art Nouveau, na Belle Époque, do Rio como uma Paris tropical. É uma cidade que quis ser francesa, em larga medida, para negar que é profundamente africana. Então, a gente tem que pensar essa região da zona portuária como uma região que traz todos os componentes simbólicos de uma cultura afro-carioca.
Isso está presente nas maneiras como, na cidade do Rio de Janeiro, os modos de vida coletivos foram constantemente redefinidos. Então, a gente está falando de uma área que é vinculada às culturas das culinárias do azeite de dendê, das feijoadas, a cultura do samba, a cultura do maxixe, a cultura dos terreiros, a cultura dos blocos de carnaval, dos ranchos, do desfile carnavalesco, dos blocos de arenga, né? Então, é muito importante que a gente tenha a dimensão que nós estamos falando de uma área que é dotada de uma história, de uma memória, culturalmente falando, que é das mais sólidas, das mais intensas, das mais importantes do Rio de Janeiro. É importante lembrar que, em torno da zona portuária, os batuques nas casas das tias baianas, como Tia Seata, eles foram codificando o samba urbano carioca. É importante lembrar que nós tivemos ali um terreiro de candomblé muito famoso, que foi o terreiro, né, de Cipriano Alabedé. Isso é muito importante para a história da cidade. É importante lembrar que um artista da dimensão de Heitor dos Prazeres vivenciou e falou sobre aquela região, né? Então, não tem por onde a gente pensar a zona portuária do Rio de Janeiro, não tem por onde a gente pensar uma zona portuária contemporânea se a gente não levar em consideração que nós estamos falando do coração de uma cidade que é profundamente afro-carioca. Então, essa dimensão tem que ser levada em consideração e toda a cultura que a zona portuária traz, toda essa dimensão impactante, né, pulsante, de um lugar de encontros, como é a região do Porto, ela é, em larga medida, trazida pela experiência impactante dos elementos civilizatórios africanos. O Otávio Paz, para eu concluir, o grande escritor mexicano, ele dizia que uma tragédia é sempre uma tragédia, uma catástrofe é sempre uma catástrofe, mas, às vezes, existem algumas redenções ao horror, à catástrofe. E, em geral, essas redenções vêm em forma de arte ou beleza. A história da escravidão é um cataclisma, é uma catástrofe, é a grande tragédia brasileira. Agora, ao mesmo tempo, aqueles que vieram escravizados e escravizadas trouxeram nos porões infectos dos navios negreiros um caldo de cultura extremamente sofisticado. Trouxeram tecnologias, trouxeram filosofias, trouxeram hábitos, trouxeram sabores, trouxeram temperos, trouxeram maneiras de reverenciar as divindades, de celebrar o nascimento, de lamentar a morte. Tudo isso veio junto. E tudo isso foi constituindo o que a gente entende como cultura do Rio de Janeiro. Então, qualquer coisa que se faça, que se pense, que se dimensione na zona portuária do Rio de Janeiro, me parece que tem que partir de um princípio fundamental. Nós estamos falando do umbigo de uma cidade profundamente negra. Isso é crucial. Nós vivemos numa cidade profundamente marcada pelos saberes civilizatórios, pela arte, pela beleza e pelas experiências de reinvenção da vida que foram trazidas nos porões dos negreiros. E a porta dessa cidade negra, o umbigo, o coração dessa cidade negra é a zona portuária do Rio de Janeiro. Acho que essa dimensão não pode ser perdida. Sim, mas muito obrigada por ter trazido todo esse contexto histórico que é de extrema importância para a nossa discussão aqui hoje. Roberto, a Autonomy deu início, né, a mais um projeto ali na região, depois da compra do Moinho Fluminense, a primeira fábrica de moagem de trigo do Brasil, inaugurada em 1887. O Simas já trouxe aqui a importância histórica dessa área também, tem 27 mil metros quadrados, ocupa quase 4 quadras ali da região, é bastante imponente, né? É uma edificação que chama muita atenção. O que você já pode adiantar
do que será feito, o que a gente sabe que vai ser uma área multiuso, né? O que é possível detalhar, e considerando tudo isso que o Simas trouxe aqui para a gente, da gente conseguir resguardar a questão histórica e cultural do Moinho Fluminense. Boa tarde a todos, primeiro. Mas eu fiquei muito feliz, na verdade, com a introdução do Simas, né? Porque ouvindo ele falar e pensando um pouco no nosso processo aqui, né, depois da aquisição do Moinho, acho que um dos principais pilares, né, que a gente procurou, né, entender, procurou obter informação foi esse aspecto histórico, né? Então, o antigo proprietário, que era a Bung, né, eles desde o século XIX, na verdade, eles tinham uma enorme fonte de informação na Fundação Bung, né? Uma série de documentos históricos, né? E que a gente acabou criando uma parceria com eles, né, para digitalizar toda essa documentação e começar efetivamente a entender o contexto que a gente estava inserido, né? Então, e realmente, assim, quando a gente olha a história do Moinho, ele se confunde com a história da cidade, né? O habite do primeiro bloco, né, ele foi assinado pela Princesa Isabel, né? Então, umas coisas assim que são impressionantes de ver, né? O contexto do prédio frente à história da cidade, né? É muito impressionante, realmente. E eu acho que também é um daqueles valores que são únicos daquele ativo, né? Então, para nós, ele se mostrou muito rico, né? Então, essa história ele é um dos pilares que a gente tem ali e que a gente gostaria muito de usar o projeto para transmitir essa história, né? Então, nós temos, para quando ele ficar em operação, por exemplo, nós teremos um projeto educacional ali, né, para justamente apresentar a história do Moinho junto com a história da cidade, né? Então, isso é parte dos nossos planos lá para o projeto, né? A outra coisa que eu achei muito interessante da fala dele, né, que é um pouco e acho que é como a história mistura com o urbanismo e com o projeto, né? Então, aquele projeto a gente podia usar ele com uma casca fechada, né? Meio que isolado, né? Mas a nossa leitura é justamente o oposto, né? Então, a riqueza ali está em tornar ele o mais aberto possível, né? Então, desde o início da concepção já do master plan do projeto, a gente procurou explorar essa interação dele com o entorno, né? E como que o Moinho poderia contribuir, né, com a comunidade toda e como a comunidade contribuiria com o Moinho, né? Porque essa é uma relação de troca, né? É uma relação que a gente entende como uma parte contribuindo com a outra, né? Então, hoje, por exemplo, quando a gente olha toda a relação ali no térreo, né, a gente procurou criar aberturas diversas ao longo dos 4 quarteirões, né, em todos os prédios, né, abrindo o projeto e as suas diversas partes, né, para o entorno, né? Então, o negócio de permitir a fluidez entre as diversas ruas, entre as diversas partes, né? E a gente acha isso outra coisa que agrega um valor, um intangível, assim, tanto para nós quanto para a região, enorme, né? E acho que essas visões, né, então entender o passado e entender essa relação do projeto com a comunidade, né, ela ajuda um pouco a gente a nos inserir ali, né? Então, acho que eu estava lendo um livro nesse final de semana sobre urbanismo, né? E tinha um prefácio do Jaime Lerner nesse livro, né? E era interessante porque ele começava
o texto dele com uma frase do Vinícius de Moraes, que era a vida é a arte do encontro, né? E o Jaime Lerner continuava esse pensamento, ele falava que a cidade é o cenário onde esse encontro acontece, né? E que é uma grande verdade isso, né? Então, e esses encontros, né? Encontros são de pessoas, né? E aí, voltando um pouco para a fala dos CIMAS, né? Esse encontro de pessoas, na nossa visão, é o que cria uma comunidade, né? E a cidade é isso, né? A cidade é uma série de comunidades, né? Uma soma de comunidades que interagem entre si, né? E quanto mais interações tiverem, né, entre as pessoas, né, mais rica e mais valiosa são essas cidades, né? Então, acho que assim, a nossa forma de investir, e particularmente como nós estamos olhando esse investimento no Moinho, busca essas interações, né? Ela quer criar esse centro, essa sensação de comunidade, de pertencimento, né? Então, quanto mais a gente puder contribuir com isso, né, acho que mais realizados acho que a gente vai se sentir, né? Então, quanto mais a gente puder se inserir na comunidade, né? Então, conhecer o Maurício, ir lá na lanchonete, né? Então, entender, né, essa relação de troca, assim, acho que mais nós vamos nos sentir assim, podendo aquele sentimento de realização, né? Esse negócio do criar cidades vivas, né? Acho que é uma obrigação nossa, assim, quando a gente olha o nosso propósito como empresa, assim, né? Para nós tem uma relação que ela é importante perceber essa criação ao longo prazo, né? E eu espero que o Moinho consiga fazer isso não só com a comunidade imediata do entorno, mas com o Porto Maravilha como um todo, né? E uma cidade viva tem vida, diversidade, cultura, tem tudo isso que a gente está trazendo aqui, né? Exatamente, Vamos voltar aqui, o Maurício está de volta. Maurício, a gente, depois da explanação dos CIMAS aqui, eu tinha pedido, queria que você contasse aqui para gente como é que tem sido nos últimos anos a relação da população do entorno, Morro da Providência, Morro da Conceição, Gamboa, Santo Cristo, com a região portuária. Queria que você falasse um pouquinho ali do pré-projeto Porto Maravilha e depois dessa fase que nós já estamos, né, com quase 90% das obras concluídas. Então, só para entender um pouco a zona portuária, que o Simas esclareceu bem ali, essa parte cultural, né, de vida, tivemos vários momentos, né, mas o grande momento da zona portuária foi o aterro que se construiu o porto. Então, quando se constrói o porto, acaba com toda a vida, com todo mundo que morava em volta, que morava em frente à praia, que pescava, que trabalhava com o mar. Então, tem um afastamento, cria-se um porto e um muro, e que só entrava ali o cara sindicalizado. Isso já foi um grande afastamento para toda a região, da Praça Mauá ao Caju. Então, toda essa região ficou afastada do mar. Toda essa metragem que você fala que existe dentro desse território. E aí, o segundo grande baque foi em 86, que foi o alfandegamento dos portos. Medidas de segurança fecharam os armazéns para a rua. Então, quando fecha os armazéns para a rua, acaba com todo o trabalho que o porto tinha para fora. Então, toda essa região, de novo, do Caju à Praça Mauá, ela morre definitivamente. Já era uma área construída para porto, então assim, poucas habitações, então poucas áreas os focos de habitações, Morro da Saúde, Morro do Livramento, Providência, Morro da Gamboa, eram poucos focos de Vila Portuária, Morro do Pinto, são os focos
um pouco afastado daquela região. Então, essa região, a maioria dela toda área pública, né? Então, não se vendia, não se construía, não se transformava, não se fazia nada. Então, todo esse processo ele vai esvaziando, as pessoas o porto vai ficando mais difícil de trabalho. Existe um problema também que é o de calado no nosso porto do Rio de Janeiro. O calado é raso, então os grandes navios, os navios de grande porte, não vêm para o porto do Rio. Então isso também foi diminuindo essa carga de mão de obra na região. É claro, então quando vem se discutir a zona portuária, ela já está muito desgastada, muito desgastada. E aí, só que nós brigando nesse tempo todo, surge o Quilombo da Pedra do Sal. Não é que surge, ele já existia, mas se legitima o Quilombo da Pedra do Sal. E aí, dentro da zona portuária toda, você só tem 25 famílias salvas de remoção, que é o Quilombo da Pedra do Sal. E para espanto nosso, o Quilombo da Pedra do Sal, que era só discutido a Pedra do Sal, o território na Pedra do Sal, Largo São Francisco da Prainha, a Pedra do Sal, para espanto nosso, a universidade nos dá o Quilombo da Pedra do Sal, o território do Quilombo da Pedra do Sal vai da Praça Mauá ao Caju, triangulando até a Estação do Estácio. Todo esse território de aterro é o Quilombo da Pedra do Sal. Então, a Pequena África está dentro do Quilombo da Pedra do Sal, o Moinho Fluminense está dentro do Quilombo da Pedra do Sal, todo o porto do Rio de Janeiro está dentro do Quilombo da Pedra do Sal. E aí é que vem a questão. Não se fala nem do Quilombo da Pedra do Sal. As pessoas não pensam história pensando em gente. Porque se você pensa em gente, e toda essa transformação para a zona portuária não nos cabe. Não cabe o morador da zona portuária. Muitos poucos vão ficar. Mas isso é um processo que eu entendo que ele é até natural. Mas hoje existe uma defesa para o território da Pequena África, para o território do Porto do Rio, que é o Quilombo da Pedra do Sal. Ele já está legitimado, ele já está certificado, basta só algumas questões que precisa se resolver com a igreja, e é um venerável ordem terceira venerável ordem terceira São Francisco da Prainha. Enfim, então isso são questões que precisamos resolver ali. Abre-se agora um empreendimento interessante na zona portuária, mas, curiosamente, pouquíssima gente da zona portuária vai ter acesso a esses imóveis. De novo, eu falo, eu sei que é um processo natural, mas como essa área toda, todas essas famílias que moraram nessa região, que é uma região portuária, quando esse processo do porto vai mudando, elas não são atendidas da mesma forma. Eu falo assim, se desconstrói o Porto do Rio, o que se faz com essa favela portuária, com esse território todo portuário? A Providência é uma favela portuária. Então, tem que ter uma lógica para isso. Os nossos bairros, Santo Cristo, Saúde, Gamboa e Caju, são os bairros que mais arrecadam ICMS no Rio de Janeiro. E muito pouco vem para trás do muro, muito pouco. Então, todas essas políticas, é claro que não depende só de prefeitura, depende de Estado, depende da União, então tem que se ter um processo mais... a gente está discutindo aqui com o empreendimento que ele não vai transformar isso, mas é muito legal que esse empreendimento nos favorece, nos traz a discussão, abre as portas. Eu lembro que a primeira reunião que eu tive com o pessoal do Moinho, alguém puxou uma discussão porque o Moinho fechou rua e tal, e eu falei, mas peraí, eles não são o Moinho, eles estão preservando a memória do Moinho, e eles estão abrindo as portas para a gente.
Então, assim, por que vamos brigar com eles, né? Isso é legal. Então, foi um processo maravilhoso de vocês nos chamar e reconhecer tudo isso. Isso é lindo. Isso é um processo lindo. Então, não nos cabe entrar nesse impasse com vocês, mas eu gostaria muito de ouvir mais sobre o Quilombo da Pedra do Sal dentro desse processo. Eu acho que deve se pensar um pouco mais o que é isso, porque de verdade só vai ficar o Quilombo da Pedra do Sal. O Quilombo da Pedra do Sal, o Cais do Valongo, ele hoje é patrimônio da humanidade por conta do Quilombo da Pedra do Sal e o cemitério dos Pretos Novos. É uma triangulação. Cais do Valongo, cemitério dos Pretos Novos e Quilombo da Pedra do Sal. Foi o que legitimou o Cais do Valongo a ser o patrimônio da humanidade. Então, é por esse caminho que eu acho que a gente tem que andar para se pensar nessa transformação. Joel Rufino falou para a gente uma vez, Joel Rufino foi quem dá o tombamento à Pedra do Sal, né? Então, ele fala, não existe a Pedra do Sal, não existe por que ser tombado se não existe vida, se não tem vida. E a vida foi o Quilombo da Pedra do Sal. Ser legitimado, são 25 famílias, muitas não estão mais ali por conta da ordem, dessa confusão imobiliária com a ordem, com obra, enfim, é uma luta nossa constante também. Enfim, estamos nessa luta. Fico muito grato, de novo, por essa aproximação de vocês com o nosso território, com a gente, de abrir as portas, de abrir passagem para que a gente possa conhecer. Eu fui criança, eu fui adolescente ali, eu queria muito entrar no Moinho, não podia, era difícil, né? A minha especialização em arquitetura a minha especialização em fotografia é arquitetura. Eu trabalhei com um grande fotógrafo, que é Pedro Lobo, muitos anos, que é um mestre da fotografia de arquitetura, fez o tombamento da Bahia, é um grande mestre. Eu fui assistente desse cara há muitos anos, então eu era curiosíssimo em entrar ali, e muito obrigado por esse acesso. Consegui fazer umas fotos bacanas, não fiz mais porque estava naquele processo de desmontagem, né? Estava até perigoso demais. Está sempre aberto. Mas eu tô com vocês, acho bacana. Eu acho que assim, só pelo fato de ser tombado não se pode destruir muito. Eu fico feliz por não ser mais um shopping. Não sei se ainda tem essa ideia, mas eu fico feliz porque o shopping, quando se cria um shopping no lugar, ele destrói todo o entorno. Todo o entorno é destruído. Então, as pessoas em volta estavam felizes que seria um shopping, e eu achava que não. Vai destruir tudo, e destrói mesmo, né? Ninguém vai tomar um chopp num bar em frente ao shopping, vai tomar lá dentro. Pô. Então, eu acho que seria pior se fosse um shopping. É engraçado, né? Te ouvindo aqui, nossa chegada lá no Porto, a gente tentou ser o mais humilde possível, assim, né? Por isso que a gente teve essa vontade de conversar tanto, né? Então, de entender os impactos positivos que a gente poderia causar, mas também todos os impactos negativos que um investimento como o nosso acabam gerando naturalmente, né? Então, e como é que a gente poderia potencializar e minimizar esse outro lado, né? Então, aquelas conversas iniciais e essas trocas todas que a gente tem ainda, elas acabam ajudando muito nesse processo nosso de reflexão, né? E eu espero que continue, né? E o Moinho vai estar sempre aberto para tuas fotos, né? Então, não tenha dúvida nenhuma. Pensando Posso fazer uma observação aqui? Um pouco, né? E olhando o nosso projeto, né?
Assim, o Moinho ele tem aqueles 4 quarteirões, né, que vem lá vem do mar, né, em direção ao morro. Uma boa parte dele, na verdade, assim, ele vai ter lá o seu componente de escritórios, vai ter lá uma parte de varejo, né, uma parte de experiências, mas nessa parte do varejo, que eu acho que é onde a gente consegue contribuir bastante ali para a região, né, numa das formas, né, por exemplo, a gente gostaria muito, né, de estimular e catalisar, né, os pequenos empreendedores lá da economia criativa, tem um monte, né? Então, tem os artesãos, tem a parte de toda a alimentação, de comida. A gente quer trazer para dentro dessa nossa área e dar visibilidade para esses negócios, né? E a gente acha que o Moinho tem esse poder de atração grande, né? Então, eu espero que esses negócios, né? Esses empreendedores consigam crescer, né? Com esse espaço todo, né? E na parte da cultura, né? Porque também tem um componente cultural, né? Tem uns espaços culturais voltados para a arte dentro do Moinho, né? Que a gente consiga dar a visibilidade para todos aqueles, são 23 institutos culturais, né? Que tem na região toda do Porto, né? Então, que essa visibilidade a gente consiga dar, né? E aí que essa cultura toda que está lá e talvez não receba a atenção devida, né, que a gente consiga justamente potencializar isso, né? Então, essa é definitivamente uma forma que a gente acha que pode muito, né, ajudar e contribuir com a região lá. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui para o Gustavo, mas antes acho que o Simas quer fazer uma observação. Não, uma breve observação em cima do que o Maurício falou, porque ele citou o Joel, eu fui aluno do Joel, né? O Joel, para mim, foi um cara fundamental, o Joel Rufino dos Santos, e o Joel dizia uma coisa que eu acho muito importante. O Joel falava o seguinte, que a gente nunca tem que chegar num lugar achando que está levando cultura para um lugar, né? Porque todo lugar, ele é produtor incessante de cultura. Então, eu acho bacana a iniciativa de vocês, porque de procurarem, inclusive, as pessoas que estão ali, o Maurício, que é uma referência ali, né? Toda aquela região do processo do Quilombo, o documento, inclusive, que o Joel justifica o tombamento do Quilombo, é um documento que está acessível na internet, é muito bonito, né? O argumento que o Joel usa. Mas eu acho interessante, já que você citou o Joel, o grande professor Joel Rufino dizia sempre isso, né? Às vezes a gente tem a mania de achar que está levando cultura para um lugar, está levando cultura para alguém e tal, quando os lugares, eles são incessantes produtores de cultura. Então, quem chega a um lugar, eu acho que tem que abrir mão de uma visão de missão civilizatória e reconhecer que ali existe, né, uma cultura pujante e como é que essa cultura pode se articular ao projeto do Moinho. E um último lembrete, a gente vai viver um momento aí que eu acho que vai ser um momento de recuperação depois dessa crise terrível que a gente está metido, e ao longo da história do século XX, pelo menos, é impressionante como a economia criativa ela sempre teve um papel decisivo na recuperação de cidades, na recuperação de economias, né? Como isso aconteceu na Grande Depressão, como Londres, né, veio trabalhando em cima da economia criativa como um elemento de reconstrução desse processo, como Barcelona faz esse processo muito ligado à questão mesmo de valorização da cultura do lugar. Então, se a gente pensa no lugar como um produtor de cultura e a gente tem a consciência de que essa cidade ela só vai conseguir realmente se reencontrar com tudo que a gente sonha que ela seja, se a gente tiver a dimensão da relevância que a economia criativa tem no Rio de Janeiro, escutando o território, escutando as pessoas que são orgânicas do território, eu acho que é um meio caminho andado para que a gente chegue a um bom termo aí. A gente concorda 100% com essa afirmação, Simas. Realmente eu espero contribuir com isso. Ó. Realmente esperamos. Ó. Muito bom. Vamos trazer o Gustavo aqui de novo para a conversa. São muitos os desafios, né, quando a gente toca um projeto
de revitalização, de reurbanização, principalmente um projeto desse tamanho, né, Gustavo? E você citou aí alguns problemas, o projeto acabou andando de uma forma mais lenta, questões políticas, econômicas, e tivemos uma pandemia. Então, quais são as estratégias a partir de agora para que a gente tenha uma região, para que a gente tenha um Porto Maravilha mais inclusivo, que seja para a maior parte das pessoas do Rio de Janeiro, quem mora no entorno, quem é de outros bairros, turistas, como agregar todo mundo nesse projeto, Gustavo? Perfeito. Débora, até um negócio legal, essa provocação, o Simas tocou no ponto que a gente está, desde o início da gestão aqui, atento. Esse pós-pandemia, né, vou usar até um termo bem popular aqui, a gente tem um plano que internamente chamamos de o projeto Estouro da Boiada, né, que ele vai, a gente tem certeza de que ele vai acontecer, né, que é as pessoas com ansiedade de conviver, ansiedade de ir para a rua, ansiedade até de se manifestar, se for o caso, que a gente percebe aí. Esse ponto de encontro, a gente pode ser aqui, a gente tem que ser aqui. Por quê? Já foi durante um curto período de tempo, acredito, a gente viveu ali aquele pré-Olimpíada, pré-Copa, durante a Copa, esse local foi um ponto de encontro. E que aconteceram eventos de todos os tipos, né? Por que não ser agora? Agora, nesse retorno, a gente vai disputar atenções com as outras regiões da cidade, com a Lapa, com o Botafogo, com Copacabana, com Madureira, enfim. E o Porto deve ser esse ponto de encontro de segunda a segunda. Então, a gente esse projeto, né, o nosso plano, é o máximo, né, de ocupação possível na região, no Boulevard, no Largo da Prainha, perto aqui da sede da Sacadura, né? Aqui da Sedurp, na Sacadura Cabral, tem o Trapiche, enfim, o centro desses encontros, e para isso a gente tem que ter um conjunto de atividades, Débora, de segunda a segunda. Né? Às vezes a gente usa, na segunda-feira é o dia onde? Segunda-feira é o dia de ir, sei lá, no Baixo Gávea, quinta-feira é o dia de ir a Lapa, por aí vai. O interessante é a gente ter aqui que de segunda a segunda o lugar para ir seja o Porto Maravilha. Que a gente sabe que, independentemente do que acontecer, alguma coisa vai estar rolando por ali. E a gente já tem alguns eventos, né, muito consolidados, algumas casas muito consolidadas na região, tem, né, a Pedra do Sal, tem o Trapiche, que atrai ali, né, enfim, eu era frequentador habitué da casa, e novas atrações. Para novas atrações a gente tem que ter uma agenda bem definida. Concordo com o Maurício que aí alguns acessos, né, principalmente aquele acesso ali o acesso dos galpões, do porto, tem que ser mais aberto, né, de fato é muito separado, e tem condições de ser muito mais aberto, mais visitado, mais atrações de todos os tipos. Espaço e evento e tempo a gente tem para todos os tipos e gostos e variedades, Débora. Isso já foi assim, não tem por que não ser de novo. Tem que ter até mais intenso, eu diria. Então, o que a gente está fazendo, respondendo a sua pergunta, que fez essa introdução, estabelecendo esse cronograma, resgatando alguns projetos que já foram feitos aqui na região, com relação, por exemplo, à culinária local, artesanato local, a trazer novos eventos que não aconteciam na região portuária, mas que hoje a gente entende que já podem acontecer. Está havendo já uma retomada, né? A gente percebe que alguns desses edifícios que estavam sem gente trabalhando, as pessoas estão voltando, porque a gente tem os dados, tem os números, e a gente que circula a região convive com essas pessoas circulando aqui. O pessoal do Icatu almoçando ali na Casa Porto, o pessoal do BBM, o L'Oréal, enfim, esse pessoal já está voltando ao trabalho. Eu tenho percebido porque a gente na prefeitura está em operação normal, né, desde janeiro, né, a gente não tem como trabalhar
fora daqui, a gente não tem como trabalhar, né, não tem como fazer regime de home office, salvo algumas poucas funções. Isso já mudou muito do início do ano para cá, e a gente tem que aproveitar essa retomada, como o Simas falou. A indústria criativa, ela é resiliente, usando um termo aí da moda, ela é resiliente nesse sentido. E a demanda é latente, assim a gente vê. Perdão. A gente vê uma busca de áreas para residenciais e de vários portes, do pequeno ao muito grande, passando aí pelo intermediário, mas essa procura muito maior do que pelo corporativo, é fato. E aí acho que um conjunto aí de condições macroeconômica com o tipo de terreno que a gente tem aqui, e vai se criando essa retomada dessa região que ficou bem devagar durante os últimos anos realmente. E aí a pandemia foi só um tiro de misericórdia, né? Sim, mas eu queria trazer aqui um ponto bem importante, já foi citado aqui, que foi a descoberta do Cais do Valongo, né? No início das obras do Porto Maravilha, o Cais do Valongo foi descoberto ali nas escavações e recebeu o título de Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco, isso foi em 2017. Como já dissemos aqui também, é uma área que é história pura, né? Outros tesouros ainda podem estar escondidos nessa região? Podem, mas se procurar, vai achar. Porque o que acontece? Quando você tem toda a cidade, a gente agora pode até pensar nisso em relação à história, em relação à arquitetura, né? Toda cidade é um território disputado, né? Então, a cidade tem camadas diversas. O Marques Gebelo, que foi um grande cronista do Rio de Janeiro, ele dizia que toda cidade é feita de várias cidades, e essas cidades, às vezes, interagem fraternamente e, às vezes, elas disputam, né? O pau quebra ali. Então, o que acontece? Sobretudo a partir de meados do século XIX, houve uma tentativa intencional, até porque a gente tem vasta documentação que mostra, no século XIX, que foi intencional, de apagar os vestígios de uma cidade negra no Rio de Janeiro. E apagar os vestígios, inclusive, da memória da escravidão. Isso é muito sério. E essas tentativas de apagamento, elas operaram também no campo simbólico. Quando você tem a transição da monarquia para a república veio com duas intenções. Ela veio com a intenção de apagar uma cidade que era muito ligada à monarquia e, ao mesmo tempo, ela veio com a intenção de apagar os vestígios, né, do Rio de Janeiro, que é profundamente marcado pela experiência do horror e, ao mesmo tempo, de uma cultura muito forte que viceja e é trazida pela escravidão. E uma série de reformas urbanas que aconteceram, ela vem com essa perspectiva. Então, uma cidade, a gente nunca pode esquecer disso, uma cidade, ela conta muitas vezes a sua história naquilo que ela silencia. O silêncio fala muito sobre isso. Só para terminar de responder a sua pergunta, Débora, eu fiz um trabalho uma vez com o meu mestre, Ney Lopes, a gente escreveu um dicionário da história social do samba. E aí esse dicionário acabou tendo uma boa repercussão, enfim, nós acabamos tendo a sorte de ganhar um prêmio Jabuti de livro do ano, de 2016. E aí eu fui dar uma entrevista e uma pessoa me perguntou para eu citar 5 lugares fundamentais para a construção da história do samba no Rio de Janeiro. E aí eu citei na minha cabeça na hora. Hoje talvez citasse outros, é aquela coisa que você tem que responder. Quando eu estava citando o terceiro, eu comecei a tomar um susto, porque eu reparei que eu só ia citar lugares que não existem mais. Esses lugares foram apagados, esses lugares foram... você acha que aconteceu, é um descuido. 2, você acha que é um descuido terrível. Mas todos fica um negócio muito complicado. Então, essa cidade passou por uma série de impactos muito grandes, né, em relação, sobretudo, à transição da monarquia para a república. Por isso, eu não tenho dúvidas de que ali ainda tem muita coisa, né? Ali você tem um sítio arqueológico que, se você começa a cavucar em toda essa região,
vai encontrar muita coisa. Agora, é um processo complicado, é um processo complexo, porque exige um trabalho de arqueologia urbana que não é simples, que tem que estar articulado com a população do local, né? Mas não tenha dúvidas, o Valongo, na verdade, é um elemento da história do Rio Negro que é muito mais complexo, sobretudo aquela cidade que era chamada de Cidade Velha, né? Então, tem muita coisa por ali. Obrigada, Simas. Aliás, uma ótima dica aí de leitura, esse livro do Simas com o Ney Lopes. Agora, Roberto, faz parte do empreendimento do Moinho? Vocês pensam em fazer moradias? É uma das possibilidades, né, na área? E também queria que você contasse aqui como é que esse projeto pode valorizar a região, e aqui eu não estou falando de valorização financeira, tá? Valorizar cultura local, trazer mais gente interessada em viver essa vida ali do porto, ficar mais próxima das pessoas que já vivem lá. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. A parte do residencial, o Moinho ele tem duas partes distintas, assim, né? Uma que é o que nós estamos trabalhando agora, que é justamente nessa no patrimônio histórico, né? Que é de recuperação do patrimônio e criação desses primeiros espaços, né? Depois tem uma segunda parte do projeto que ele abraça novas construções, que é na parte de trás desses prédios históricos, né? Então, e inclusive na parte do existente lá do prédio, daquele moinho mais alto que tem no nosso terreno, né? Ali, nessa parte do moinho mesmo, né? Provavelmente serão unidades residenciais ali, né? Então, é um uso que a gente está explorando daquele espaço, né? No restante, eu acho que a gente é uma extensão dessa parte da criação de espaços únicos, né? Eu estava ouvindo um pouco o comentário do Maurício quando ele falou de um shopping, né? E eu falei, o nosso projeto não é isso, né? Então, quando a gente pensou nessas áreas novas que vão acontecer atrás dos prédios históricos, o projeto todo foi idealizado um pouco. Eu me lembro até, a gente pegou imagina, implanta a circulação no Morro da Providência, né? Tem uma série de vielas que se abrem em espaços e depois se fecham novamente, né? Então, a gente pegou um pouco essa imagem aérea de circulação, né, existente, e a gente projetou para essas novas áreas que vão acontecer atrás, né? Justamente para criar essa sensação de cidade acontecendo à medida que você vai caminhando, né? E você vai descobrindo espaços únicos, né? Então, e aí entrando na segunda parte da tua pergunta, assim, essa valorização, eu acho que a gente realmente acredita que quando a gente consegue gerar essa interação, né, entre o novo e o antigo, né, entre procurar a valorização do patrimônio histórico, né, criar espaços para o empreendedor da região, né, quer seja ele da cultura, quer seja ele voltado para a comida ou um artesanato, né? Quando a gente cria esses espaços, a gente está ajudando muito a região, né? Então, isso eu acho que a gente acaba sendo um catalisador de oportunidades, né? Para todas as pessoas que moram ali ou que trabalham ali, estarem junto conosco, valorizando a região, né? Acho que uma outra coisa que não está ligada diretamente à construção, ao desenvolvimento do projeto, né, mas que é o que a gente chama de ativação do empreendimento, né, que é um pouco trazer o moinho de volta à vida, né? Então, onde essa revitalização da memória, lembrar a memória, né, lembrar a história é um dos pilares, mas também a gente criar uma série de eventos ao longo do desenvolvimento do moinho,
e depois que ele entre em operação, para justamente criar essa circulação de pessoas, né? Para criar estes eventos que geram a vida, né? Que geram a troca que é tão necessária ali para aquele entorno. E essas trocas eu acho que valoriza muito ali, né? Esses eventos estão assim, e eles são de diversas naturezas. Eles podem ser adaptados à época do ano, quase assim, na verdade, né? Então, o Moinho tem uma série de espaços, né, onde a gente pode ter rodas de samba acontecendo, né? Ou a gente pode ter uma grande exposição de artistas da região, né? Então, a gente acha que estes eventos também enriquecem muito e também valorizam muito o que é a região do Porto. A gente espera combinar essas duas coisas acontecendo ao longo do tempo para ajudar nessa valorização, né? Muito bem, vamos fazer aqui uma última rodada e eu vou trazer aqui a mesma pergunta para todos vocês. É muito difícil a gente fazer exercícios de futurologia, né? Se fosse fácil, estaríamos todos muito bem agora. Mas eu queria que vocês dissessem, então, pelo menos qual é a expectativa de cada um de vocês para essa região para os próximos anos, daqui 10, 20 anos, e, claro, fiquem à vontade também para fazer as suas considerações finais nessa nossa última rodada de perguntas. Vou começar aqui pelo Maurício. Pode ser, Maurício? Pode sim. Então, a gente precisa de gente na nossa região, mas não é gente para passear, porque a gente para passear não enche o lugar, né? Então, a gente precisa de gente que possa andar na rua, a gente precisa de gente que circule. Esse bairro, esses bairros, né, Santo Cristo, Saúde, Gamboa, eles são maravilhosos. Eu ainda encontro uma segurança muito grande, eu ando com máquina fotográfica na rua. Agora, é deserto, né? Ainda é deserto. Então, ele é propício existem muitos assaltos em volta assim, de pessoas que passam de moto, aí roubam o outro e tal, porque é deserto. Então, a gente precisa de uma conversa de vocês que estão criando aí um grande empreendimento na região. Vocês precisam conversar mais com a prefeitura para que elas possam sanar alguns problemas em volta que vai prejudicar vocês, né? Então, gente é muito importante, a gente precisa de realmente moradia, que aí, claro, não depende de vocês. A gente precisa de uma central do Brasil mais limpa, um túnel João Ricardo, que é um túnel histórico, lindo, o primeiro túnel no Rio de Janeiro, mais conservado, mais limpo. É horrível passar naquele túnel, é horrível. Então, enquanto ele for daquele jeito, não vai ter gente passando ali. Então, não vai ter gente visitando o espaço de vocês, a não ser de carro. Tudo bem, vai vir de carro, mas não é isso que interessa para a gente. A gente precisa de ter o carinha da banca de jornal ali da Harmonia vendendo jornal ou vendendo revista, que a banca funcione, que tenha gente passando, né? Nós temos alguns empreendimentos aqui que as pessoas não andam no bairro. Que a Morada da Saúde aqui, por exemplo, 10% dos moradores circulam no bairro. O resto passa só de carro. Então, claro, não vai depender só de vocês, né? Vai depender de uma estrutura toda ao redor para que tudo isso funcione bem e que eu acho assim, eu sou apaixonado por essa região, eu gosto muito, eu nasci e fui criado aqui, não fui criado no melhor lugar da região, mas fui criado no lugar que tinha a melhor vista, então eu sempre fui um observador da região, mas a gente precisa muito dessa transformação de pessoas, né? de gente circulando, gente morando, para que esses bairros possam ter uma sobrevida, né? Eles possam se resistir mais a isso tudo. Então, eu acho
otimistamente, eu acho que assim, mais 10 anos aí vai melhorar bastante. Do jeito que tá bom, mas ele precisa melhorar, né? Precisa melhorar. Boa provocação do Maurício, Gustavo. Você acha que em 10, 20 anos a gente consegue chegar nesse objetivo, pelo menos próximo disso? Quais são suas expectativas? Bom, muito dos meus sonhos e meu trabalho será no sentido, anda aí junto com o sonho e com a vontade do Maurício, né? Meu sonho é ver o pessoal saindo de casa ali, seja no Santo Cristo, seja na Avenida Venezuela, na Rua Equador, com uma criança de manhã para ir passear no Boulevard, para ir fazer ginástica no Boulevard, na Orla Conde, levar a criança para brincar ali, correr ali, fazer atividade ali, à noite ir tomar chopp ali, antes de chegar em casa. E acho que em 10 anos a gente vai chegar lá sim. Acho que está bom, mas acho que está menos bom do que o Maurício. Então, acho que ainda tem muita coisa para a gente melhorar, e esse é meu desafio aqui. A habitação sempre foi um desejo nosso e tem sido agora mais intensamente, inclusive orientado nesse sentido, né? Tem umas coisas interessantes, uns fenômenos interessantes acontecendo, já que o Maurício citou o Santo Cristo. É muito interessante observar que o Santo Cristo ele tem tudo para virar uma centralidade específica de moradia e estudo, né, dadas as iniciativas que a gente está orientando aqui, né? A procura por habitação, a procura por um centro de tecnologia ali naquela região, ficariam concentrados no espaço de um quarteirão. Um negócio bastante interessante. Imagino que vai ser bastante agradável de viver por ali. Em resumo, um grande bairro, né? Um bairro de fato diferente daqui a 10 anos, com mais gente circulando na rua. Concordo com o Maurício que, de fato, algumas ruas, né? Eu, por exemplo, às vezes saindo daqui do trabalho mesmo, passo ali na Camerina está pouca gente circulando. A Pereira Reis, né, que apesar das novas construções ainda tem pouca gente circulando, é isso mesmo, é botar vida, botar gente circulando. A gente consegue isso também, além das iniciativas, lógico, das construções, consegue isso também trazendo o evento para a região. Então, o evento é uma parte dessa atração, porque a pessoa também não vai morar num lugar que ela não frequenta, que ela não conhece, né? Muita gente, quando às vezes você fala assim, não, vamos ali na feira tal. Mas onde que é? Ali no Santo Cristo. Pô, tem gente que bota a mão na cabeça e acha que Santo Cristo é do outro lado da Baía de Guanabara, talvez, quando está a 5 minutos de Laranjeiras. A gente já ouviu esse tipo de fenômeno. Mas, em resumo, é isso. É um bairro agradável, um bairro para se viver, um bairro com diferentes públicos, né, vivendo. Acho que tem essa coisa do mais jovem, realmente, que tende a ser o primeiro, né, o primeiro adotante assim, de uma nova região, é um caminho natural. Mas quem sabe, né, traz aí um pessoal que não considerava a hipótese de sair ali da Afonso Pena, como o Simas e o Goldenberg, resolvem morar ali pela Venezuela, pelo Santo Cristo, cria uma nova praça por ali. Né, Simas? Esse é o nosso desejo, de abrir para isso que a gente está trabalhando. Muito bem, Simas provocado aí. Será que vai se mudar para a região? Simas, fala para a gente qual é a sua expectativa. Você que já trouxe um pouco da importância da cultura. Ah, é pertinho. Eu moro logo depois da Praça da Bandeira aqui, é pertinho, dá até para ir a pé. Olha, isso é importante. E você já trouxe aqui um pouquinho, né, da importância da cultura, da economia criativa nos processos de retomada. E a gente tem uma pandemia ainda, que saiamos dela o mais rápido possível. Então, qual é a sua expectativa para essa região daqui a 10, 20 anos? Eu não vou falar para a região, até porque a gente tem, por exemplo, o Maurício, que tem uma vivência da região que é orgânica, né? Muito maior que a minha. Mas eu acho que a região, na verdade, é um microcosmo de algo maior. É a gente pensar que cidade a gente quer. A gente quer uma cidade que seja ponto de encontro das pessoas, ou a gente quer a cidade que seja cada vez mais pensada a partir da lógica da circulação de gente apressada, de mercadoria, né? Então, eu acho que essa região, ela, no fim das contas, é uma região decisiva para a gente pensar sobre a cidade que a gente quer.
É a cidade para a gente se encontrar, é a cidade para as pessoas ficarem, conversarem, interagirem, né? Ou não, né? Ou é a cidade pensada a partir de uma outra lógica. Eu acho que é importante isso. Eu não sei o que vai acontecer, eu acho que é um desafio que a gente tem pela frente. Eu só tenho uma impressão que é a seguinte: a gente vai sair de uma situação muito complicada, que é a situação da pandemia. E aí, como meu vício é a história, eu sempre me lembro que, em 1919, a cidade estava saindo da pandemia da gripe espanhola, do horror que foi a espanhola, e as pessoas estavam com medo de ir para a rua. E estavam com medo de frequentar, inclusive, certos programas culturais e tal. E o Isaac Frankel, que era dono de um cinema no centro da cidade, o Cine Palais, ele estava desesperado porque ele achou que ia falir, já que ninguém estava com coragem de ir para o cinema, ninguém ia, não tinha o que fazer. E aí ele teve uma ideia de criar uma atração e chamou uns garotos que ele conhecia e que eram bons músicos para que esses garotos fizessem um grupo e tocassem na sala de espera do cinema dele, achando que com isso ele conseguiria atrair um público, né? E os garotos também tinham sofrido o impacto da pandemia, da epidemia de gripe espanhola, tinha sido complicada para os músicos, eles toparam e fizeram um grupo para tocar na sala do cinema. Esse grupo chamou-se Os Oito Batutas e era liderado por Pixinguinha e Donga, né? Então, de certa forma, o Pixinguinha, o Donga, o João da Baiana, essa turma toda, eles começaram a se destacar na cena musical carioca profundamente na retomada, né? Quando a espanhola arrefeceu. Então, de certa forma, a gente tem pela frente o desafio da retomada. Isso eu acho que é crucial. Eu espero que essa retomada ela seja feita a partir da dimensão de que a cidade tem que ser um lugar para a construção de sociabilidades na rua, que a cidade tem que ser um lugar para que as pessoas se encontrem, que essas sociabilidades de rua elas circulam em torno do pequeno comércio, do açougue, do barbeiro, da vizinhança. Isso é crucial, né? Então, se o projeto do Moinho, e eu tenho a impressão que a intenção de vocês é essa, conseguir articular, né, tudo isso com um olhar generoso, afetuoso pela rua, pela zona portuária, na dimensão do que o Maurício falou, de entender um lugar que precisa ser um lugar de gente na rua se encontrando, vivendo, cotidianamente inventando a vida, eu acho que a gente segue em frente. Mas é um desafio que está colocado, não só para a zona portuária, mas é o que está colocado para a cidade. A gente quer uma cidade que permita o encontro, ou a gente quer a cidade do muro, a gente quer a cidade do medo, a gente quer a cidade em que os corpos apressados eles se limitam a ir para o trabalho. Essa é a grande expectativa que eu tenho, que a cidade do encontro ela consiga vencer a cidade da pressa. Por novos Pixinguinhas, por novos Dongas, e que o Porto Maravilha possa ser exemplo, né, para outras áreas do Rio de Janeiro e também para outras cidades brasileiras e, por que não, exemplo para outras cidades do mundo. Então, para concluir a nossa conversa, vou pedir ao Roberto que traga aqui as suas expectativas em relação ao projeto do Moinho Fluminense, como é que ele vai, como é que você imagina que ele vai interagir com a população do Rio de Janeiro nos próximos 10, 20 anos? Se a gente conseguir fazer o que o Simas descreveu assim tão bem, né, então acho que eu ficaria absolutamente satisfeito com esse futuro do Moinho. Assim, né? Acho que para nós, né, o que eu falei um pouco no começo da nossa conversa, cidades vivas é a essência do nosso negócio, né? Então, para nós, e a cidade viva é o encontro, né? E aí é o encontro da pessoa que está caminhando, da pessoa que está indo no pequeno comércio, ou de uma empresa que está ali com seus funcionários se instalando na região. Então, acho que eu espero que o Moinho consiga criar esses diversos encontros e, mais do que isso, que estimule, né, o andar ao redor da região como um todo, né? Quer seja para um happy hour, ou quer seja para a hora do almoço. Então, acho que a gente, olhando assim para o futuro,
Se a gente tiver um porto onde essa vida acontece, né, onde a gente tem a infraestrutura adequada para as pessoas circularem, né, que a gente tenha as praças, né, e esses outros pontos de encontro, acho que isso seria uma visão de futuro excelente assim para a região. Muito bom, queria agradecer muito aqui a nossa conversa, a participação de vocês sobre essa área tão importante do Rio de Janeiro e também aqui para o Brasil, né, de importância histórica para o Brasil. Então, meu muito obrigado ao Gustavo Guerrante pela participação, foi um prazer. Obrigado a vocês. Obrigado a todos. Obrigada, Maurício Hora. Obrigado, Débora. Obrigado, gente. Simas, um abraço. Luiz Antônio Simas, obrigada. Valeu, gente. Um abraço. Abraço, Maurício. Valeu, gente. Legal, um abraço. Obrigado, Débora. Obrigado. Roberto Miranda de Lima também, muito obrigada. Muito obrigado, Débora. Prazer, Roberto. Prazer foi meu, Maurício. Prazer, Simas. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço. Queria agradecer aos organizadores do Congresso Mundial de Arquitetos, que foi organizado pela União Internacional dos Arquitetos, a UIA, e esse ano, pela primeira vez, o evento aconteceria no Brasil, no Rio de Janeiro, mas por causa da pandemia está sendo realizado no formato remoto. Então, muito obrigada também aos organizadores.